Esse é o nosso último encontro do ano, de um total aí de 10 encontros que nós realizamos, 9 ou 10 encontros. Esse está sendo o último. Eu quero só ler aqui com os irmãos o Salmo 118, verso 1. Nesse texto, o salmista está dizendo assim: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós nos reunimos depois de um ano de atividades, lecionando, trabalhando, e ainda estão aí, né? Hoje está sendo um dia, essa semana foi um dia sufocante para muitos de vocês que ainda estão lançando notas, não é isso? A professora Thaís disse aqui que de madrugada saiu e tinha um aluno na cozinha, não é isso? A impressão que tinha um aluno na cozinha perguntando: e aí, já lançou as minhas notas, né? Então essa pressão toda que vocês estão vivendo nesses dias, eu achei até que o nosso grupo seria bem menor hoje, bem menor em razão disso. E alguns não estão vindo por causa disso mesmo. E alguns justificaram para mim, mandaram no privado dizendo: pastor, não consigo ir hoje, eu não consigo, não tem jeito. O professor Marcelo está aí extremamente atarefado, né, justificando a sua ausência, e é aniversário dele hoje. Então, ele vindo aqui, a gente ia cantar parabéns para ele, né? Mas a gente vai orar por ele, pelo aniversário dele hoje. Mas é um motivo para a gente poder dar graças a Deus. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Foi um ano que Deus cuidou de nós, cuidou da nossa saúde, nos dirigiu em todas as nossas atividades, abençoou o trabalho dos irmãos na docência, conduzindo todas as coisas. Então Deus é bom, a misericórdia dele mais uma vez se fez testemunhar na vida dos irmãos, dos colegas, dos professores aí. Eu vou convidar o Emir para tocar uma música antiga e conhecida de muitos de vocês aqui, seguramente. Depois que ele cantar, eu vou convidar o nosso professor Ítalo, querido professor Ítalo, para orar, agradecendo a Deus pelo ano que nós tivemos, viu, Ítalo? Pelo ano que nós tivemos, e agradecendo pelo aniversário do professor Marcelo, e também orando pelo Renato. O professor Renato, os irmãos sabem, você sabe disso, Renato está hospitalizado, um quadro bastante delicado, precisando ali de cuidados médicos. Ele ainda está na UTI, entubado, recebendo tratamento. A esposa dele tem se comunicado comigo diariamente. Logo após a visita ao hospital e a conversa com o médico, ela me atualiza dizendo como é que ele está. Então, parece-me, segundo ela, que a febre cedeu um pouquinho de ontem para hoje, mas o quadro ainda é bastante delicado. Aí o professor Ítalo vai lembrar do Renato, professor Renato, na oração dele. Então vamos ouvir o Emir cantando. Boa tarde, gente. Vamos cantar juntos? Minha mãe lavava a louça cantando essa canção. Fala assim, ó: rendei graças ao Senhor, isso porque Ele é bom. Rendei graças. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças. Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rende graças ao Senhor. Vamos aumentar juntos, vamos subir de tom. Rende graças ao Deus. Rende graças ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. Rende graças ao Deus dos deuses, porque Ele é bom.
ao Senhor, rendei graças, rendei graças ao Senhor, rendei graças ao Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, neste dia, final de tarde, já nos encaminhando para o anoitecer, final de semana, final de mês e final de ano, Senhor. Dia que podemos fazer até um balanço de tudo aquilo que se passou até aqui, de tantas coisas que transcorreram, de tantas atividades que nós tivemos, do nosso desempenho, das nossas atividades acadêmicas, das nossas atividades técnicas, do nosso relacionamento com amigos, irmãos, familiares, da nossa vida espiritual. Quanta coisa, Senhor, que nós podemos relembrar deste ano que está findando. Mas em cada instante nós sentimos a Tua presença. E é neste espírito, Senhor, de gratidão que nós nos dirigimos a Ti neste momento. De gratidão porque sem a Tua presença nada disto teria sido possível, Senhor. Nós rendemos graças, Senhor, porque a Tua misericórdia dura para sempre. Te rendemos graças por tudo isso, Senhor, porque o Teu amor é infinito. Te rendemos graças, Senhor, porque Tu zelas pelo Teu Filho, pela Tua Filha, pela Tua Igreja. Que privilégio, Senhor, podermos estar agora, nesta tarde, Te rendendo graças, reconhecendo a Tua soberania, reconhecendo que só Tu és digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória, que a Tua santa palavra, ela é completa, Senhor. Obrigado, Senhor, por este privilégio que temos de estar aqui no Mackenzie, neste dia Te rendendo graças, nestes dias trabalhando, estudando e nos relacionando com todas as pessoas com as quais convivemos. Que privilégio, Senhor, é motivo de gratidão para cada um de nós. Te rendemos graças por isso, Senhor. E nesse espírito de gratidão também nós Te pedimos para continuares conosco, nos dando a paz, a alegria, o amor, nos dando sempre ânimo, e Te pedimos a presença constante do Teu Santo Espírito para que estejamos sempre ligados a Ti, espiritualmente, para que jamais venhamos cair em erros, em falhas, porque sabemos que isso Te desagrada, Senhor. E nós não queremos passar por esta experiência, e Te pedimos que fortaleça a nossa fé, que esteja sempre conosco, abençoando-nos aqui, nos nossos lares, e onde quer que estejamos, Senhor. Te pedimos para nos guardar com todos os nossos queridos, com os nossos amigos, e de maneira especial, Senhor, queremos Te pedir pela vida, pela saúde, pelo bem-estar do nosso querido colega, amigo, o professor Renato, Senhor. Esteja com ele, com seus familiares, com os médicos que o assistem, que seja feita, Senhor, a Tua vontade, e que a Tua obra se realize na vida desse querido, deste amado irmão, Senhor. Fica com ele, Senhor. Te pedimos também para ficares com o nosso querido colega, amigo, irmão, professor Marcelo, que completa mais um ano de vida, e Te damos graças por isso, Senhor. Sabemos que Tu tens propósitos nas vidas de cada um dos Teus filhos. Te pedimos pela vida do professor Marcelo, ele possa continuar saudável, alegre, feliz, inteligente e sempre amigo, Senhor, nos nossos bons relacionamentos. Te pedimos, Senhor, pela vida do Mackenzie, essa instituição que foi criada, pautada na Tua palavra, que possa continuar sendo bom exemplo na cidade, no país e no mundo, Senhor. Que os nossos dirigentes, os nossos professores, todos juntos, Senhor, possamos ser dignos de sermos chamados Teus filhos e dar o testemunho verdadeiro através
das nossas atividades. Abençoa, Senhor, toda a direção do Mackenzie, do Instituto e da Igreja Presbiteriana do Brasil, Senhor. Abençoe, Senhor. Abençoa a capelania, esse serviço tão importante na vida do Mackenzie, dos mackenzistas. Abençoe os seus pastores, esses irmãos amados que nos assistem e nos atendem constantemente. E que todas as atividades, Senhor, possam ser amplamente proveitosas. Fica com cada um, Senhor, e agora também nesta reunião. Inspira o pastor que for refletir sobre a Tua palavra. Que os nossos corações e mentes estejam abertos para recebermos a Tua palavra e a Tua orientação nesta tarde e noite. Guarda-nos a todos, porque é no nome santo de Jesus, o Teu Filho amado, nosso único e suficiente Salvador, que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Irmãos, nós vamos ouvir mais duas músicas que o Emir vai tocar ali. Mas deixa, antes de passar a palavra ao chanceler, doutor Davi, mas só justificando a ausência do professor Kelly. Ele sempre está com a gente, né? Todos os eventos, ele nunca falta. E hoje ausente por causa do falecimento de um tio dele lá em Campinas. Então ele precisou ir agora no começo da tarde para lá, então pediu que estivesse justificando o motivo da ausência dele em nosso encontro. Emir. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar, só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos reunimos aqui, contemplamos Tua face e rendemos aqui, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar, só pra Te adorar e fazer Teu nome grande, Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos a última vez. Estamos nós aqui. Amém, amém.
Mas
exemplo, o set skill dessa professora aqui, o lugar onde ele teria mais valor econômico e valorização, é um lugar que ela vai arrepiar quando eu falar, mas seria em serviços de inteligência. Uma analista da CIA, ela seria espetacular, porque a CIA adora pegar para fazer análise pessoas que são capazes de pensar em coisas abstratas e de fazer uma antropologia do abstrato, para poder fazer compreensões da cultura. Você sabia disso? Olha que interessante. Mas, no entanto, vocês estão aqui. O que vocês estão fazendo no Mackenzie? Não, tá. Mackenzie não é um lugar que não traz um certo respeito na vida acadêmica. Traz. Mas eu quero crer que o Mackenzie não é o sonho de consumo de todo mundo aqui dentro, que vocês sejam maiores do que isso. Isso eu digo pelo respeito que tenho a vocês. E pelo conhecimento da capacidade e da produção intelectual de vários de vocês, da maior parte de vocês. Então, o Mackenzie, num certo sentido, precisa dizer obrigado, nos sentimos honrados de tê-lo aqui conosco, de tê-la aqui conosco. Tá? Talvez você não escute isso sempre. Mas, num certo sentido, é isso. Mas eu vou perguntar como pastor agora, para que você está aqui? Porque se não for por causa de um senso missional, é perda de tempo. Você podia estar melhor em outro lugar. Mas eu sei, porque tenho ouvido de vários de vocês, mas eu creio que Deus me deu uma missão. Eu sei porque alguns de vocês, Deus me deu o privilégio de ir atrás, de recrutar, de ajudar no processo, alguns até forçosamente para trazer para cá, quando o único apelo que podia fazer é, vem por causa da missão que Deus está colocando. E se é uma missão, se nós tivermos um senso de que é uma missão, então é importante entender quais são nossos objetivos finais. E nossos objetivos finais, no final das contas, podem ser melhor compreendidos se a gente entender o que é realmente a concepção de uma apologética reformada. Só que a apologética é um termo que está problemático para muita gente. Aliás, os teólogos, por exemplo, da neo-ortodoxia, odiavam falar em apologética, por várias razões, mas a principal era colocada por Barth, que dizia, Deus não precisa que ninguém o defenda. O que é uma pequena ignorância, porque a apologética não é exatamente isso. Aliás, o melhor jeito de começar, talvez seja exatamente dizendo o que a apologética não é. Pode passar para a próxima. Então, vamos falar um pouquinho, por que nós precisamos de apologética? Por que a igreja precisa? E por que no Mackenzie, em algum momento, a gente vai ter que sentar e lidar com essa questão de forma mais direta? Porque indireta eu tenho lidado com vocês nos últimos 3, 4 anos, em vários dos encontros. Mas de forma direta agora, vamos pegar esse touro pelo chifre e vamos descobrir o que a gente está querendo fazer. Qual é o trabalho de agente secreto que a gente está fazendo? Não só de analista. Tá? Mas o melhor jeito de começar a definir essa tal da apologética é pelo que ela não é, tá? E o que a apologética não é? Primeiro, vamos fugir do erro dos neo-ortodoxos. A apologética não é tentar justificar a Deus. Não é tentar defender a Deus. Certo? Porque Deus realmente não precisa de defesa. E se precisasse, não ia ser eu que ia fazer. Mas tem uma outra coisa que a apologética não é e que a gente confunde as bolas. Se eu perguntar objetivamente se a apologética é isso, eu sei que para alguns de vocês, talvez até o termo apologética seja superior, mas ele está falando disso e não explica. Não, mas aí é um pouquinho da meninice que eu vou fazer com vocês, que eu só vou definir o que é apologética depois. Primeiro eu quero começar com o que ela não é. O que ela não é? Como é que a gente pede desculpas em inglês? Fora o I'm sorry, né? Tem o I'm sorry clássico, mas tem um outro jeito mais formal de pedir desculpas. Como é que é? E por que a gente fala I apologize? A gente quer dizer, eu peço desculpas. Essa confusão faz com que muita gente pense que a apologética tem um quê de pedir desculpas. Que a apologética é meio que assim, dá uma justificativa excusando-me dessa coisa esquisita que é eu crer em Deus. Então, por exemplo, a apologética é para explicar por que um cara formado no ITA, um doutor com tanto tempo de experiência, consegue ser tão pueril numa questão metafísica a ponto de acreditar em Deus. Então tem que meio que pedir desculpa por isso, justificando
a fé. E se não conseguir uma base intelectual para isso, pelo menos pula para a subjetividade. Olha, intelectualmente eu sei que as explicações científicas é que são reais, mas no meu coração eu sinto uma experiência com Deus. Foi o caminho que Vinícius de Moraes escolheu, tá? Ele era um ateu intelectualmente, mas era o ateu que ora mais que eu já conheci na minha vida. Orava o tempo inteiro. Não, ele não chamava de orar, mas ele fazia músicas que eram orações. Ele escreve um poema que chama Tenha Piedade, ele começa esse poema como: Senhor, tem de piedade daqueles que vão de ônibus, mas tem de piedade também, Senhor, dos que vão de carro. E ele pega um monte de binômios e vai pedindo piedade de Deus, e chega no finalzinho ele fala: e Senhor, sobretudo, tem de piedade de tudo o que merece piedade, e se sobrar alguma, tem de também piedade de mim, Senhor. O poema chama Desespero da Piedade. É lindo de morrer. O cara está orando num certo sentido, a oração dele. Mesmo o cara que fala: eu que não creio a Deus, peço a Deus por minha gente. Então muita gente vai fugir na dicotomia entre a experiência religiosa como algo totalmente subjetivo, que é incriticável, ninguém pode detonar isso, porque é meu. E a minha intelectualidade, ela é como a dos outros. Então a apologética vira essa explicação que meio que pede licença ou desculpas para manter a fé. Não é isso, a apologética não é isso. O que mais que ela não é? Vamos lá. Vocês estão pegando a ideia, contribuem então. O que ela não é? Não é exatamente a evangelização. A evangelização tem um propósito específico de trazer as boas novas do Evangelho na expectativa de que aqueles que o Espírito de Deus tocar vão responder positivamente. Então, quando você está evangelizando, você está caçando sua família perdida por aí. Você está procurando seus irmãos e irmãs que não sabem que são filhos do seu pai e estão vivendo que nem mendigo na rua ou que nem órfão, e você quer trazê-los para casa. Na apologética, esse não é o único propósito. Existe isso. Então, ela não é só a evangelização, de fato. Outra coisa é que a apologética não é polêmica. Não é retórica. Os advogados, às vezes, quando você fala para um advogado, né, eu preciso te contratar para uma causa, quanto que você cobra? Eu, se fosse ele, diria: depende, você quer que eu defenda essa posição ou essa? Porque essa daqui, eu concordo com ela, então eu vou cobrar X. Essa eu discordo dela, eu vou cobrar o dobro. Mas eu vendo meus serviços para defender a posição que o meu cliente quiser. Então, muita gente pensa que a apologética é a retórica, ela cumpre o papel da retórica dentro da fé cristã. Então, ela é um jeito de defender, um jeito técnico de defender. Vários de vocês já conhecem aspectos da minha história. Quando eu vim dos Estados Unidos, já no final do segundo ano da universidade lá, mas muito novinho, vim para cá e passei 10 meses aqui. Depois acabei tendo que sair de novo, porque a coisa pesou. Mas, nas atividades em que a coisa pesou, era o finalzinho da ditadura, um dos meus amigos mais próximos na Universidade de Brasília era o Afonso. E o Afonso era um cara muito bacana, muito querido. Um cabelão aqui assim no ombro, tocava violoncelo na Orquestra de Brasília, aos 17 anos de idade, já era um violoncelista da Orquestra de Brasília, e era um ateu convicto e um comunista convicto. E eu, como cristão, líder de grupo de jovens cristãos na universidade. Mas, de vez em quando, a gente agia como cobeligerantes em causas comuns que nós criamos, que envolviam o embate com forças maiores e ruins. Por exemplo, uma surra em conjunto que a gente quase tomou, Barra conseguiu safar dela, foi na frente da Embaixada da África do Sul, protestando o apartheid, um protesto organizado em conjunto por pessoal da Juventude Socialista do Brasil e pessoal dos grupos cristãos lá dentro, não como se todo mundo cresce a mesma coisa, mas crendo que aquele era o mal maior. Depois a gente brigava entre nós, mas primeiro tinha um inimigo pior para derrotar. E a gente achava que a ditadura era a mesma coisa, o inimigo pior para derrotar do outro lado. E nesse protesto, a gente está na frente da Embaixada da África do Sul, uns 200 e poucos jovens, cada um tem uma rosa branca na mão, que nós compramos a duras penas, metemos a mão no bolso para comprar. E a gente está lá liderando o movimento, explicando que a gente vai começar a ler uma lista de todo mundo que tinha sido morto pelo sistema na África do Sul, e à medida que a gente lesse um nome, cada aluno ia com uma rosa branca e ia depositar na frente do portão da embaixada, de forma que quando eles abrissem o portão para passar os carros oficiais, tivessem que esmagar aquelas rosas. Esse era o simbolismo, estava a mídia presente, quando desceram os camburões de polícia.
E a gente descobriu que ia apanhar, porque os caras já desceram do camburão dando cacetada e chegaram a já bater em 2. E aí a gente pensou rápido, né? Então a gente falou, olha, nós queremos agradecer aos nossos companheiros policiais que vieram aqui para nos defender desses africaners perigosos, vieram garantir a nossa integridade e a integridade do nosso protesto, e em sinal do nosso agradecimento, isso na cornetona, né? Queria pedir que cada aluno fosse e depositasse uma dessas rosas no fuzil de cada soldado aqui. E aí os alunos foram entregar as rosas para os soldados, né? Quem não deixava apanhar, dava a rosa para os soldados. E aí os soldados ficaram bonzinhos, estavam lá para proteger a gente, né? Afonso era um amigo querido, mas toda vez que eu encontrava com ele, a minha saudação era meu único amigo comunista. E ele falava, meu amigo retórico, meu amigo polemicista. Porque para ele eu era isso, eu era o cara que usava retórica, que tinha se preparado, estudado retórica para poder ganhar discussão no papo. Interessante foi que eu nunca mais vi o Afonso depois desse tempo. Quer dizer, não é verdade. 4 anos atrás teve um encontro do clube aqui, e eu fui convidado para fazer a palestra de abertura do encontro do clube. O clube não é o Corinthians, para os que são novos aqui, viu? É o Conselho de Reitores Universitários do Brasil. Ninguém fica ofendido, porque eu sou corintiano. Aí teve esse encontro do clube, eu fiz a palestra de abertura, e enquanto eu estava falando, eu olhei, e quem que eu vi sentado lá, de terninho, bonitinho, cabelo curtinho? Afonso, eu não acreditei. Afonso, quando acabou, algumas pessoas vieram falar comigo e tal, mas eu desci do palco e falei, meu amigo comunista, e fui abraçar ele. Eu sou reitor da Católica de Brasília, não conta para ninguém. Alguns de vocês conhecem o professor Afonso. Ele me chamava de retórico, porque na cabeça dele ele não podia conceber que não era só o fato de que realmente eu já estava na juventude estudando como é que a gente defende a fé, como é que a gente explica. Mas na cabeça dele ele cometia o erro de achar que alguém que estudava apologética estava estudando técnica de debate. E esse erro perpetua na nossa cabeça. O apologeta é o briguento que se especializou em fazer a sua defesa, geralmente com o uso de retóricas. E existe espaço para isso. Existe espaço para usar a capacidade de argumentação que Deus nos dá e o treino que às vezes faz com que a gente consiga dar golpes de judô nos outros com a nossa língua. Existe momento para isso. Mas a apologética não é só isso. Existe momento no qual você faz um debate em cadeia nacional diante de alguns milhões de espectadores com o presidente da Sociedade de Ateus dos Estados Unidos, que foi o que o Greg Bunsen uma vez fez, e nesse momento que você vai experimentar esse embate, é muito importante, de fato, que você entenda que, na verdade, seu oponente ali não é o seu alvo final. Seu alvo final é expor o seu oponente e suas ideias para os outros. Você está lutando pelo bem dos outros. E nessa hora vale tudo mesmo, não é judô. É MMA mesmo. No caso específico do Greg Bunsen que eu falei, por exemplo, foi genial a atacada dele. O opositor dele nunca mais aceitou fazer um debate público. Nunca mais. Igual o Dawkins, que jurou que nunca mais debate o Lennox na vida dele. O Richard Dawkins. Porque apanhou que nem mulher. Desculpa. Eu sou velho. Perdoa o cinquentão aqui que falou a besteira. É falta de evolução mesmo. Mas não deixa isso refletir nas coisas que eu estou falando. Ele apanhou que nem... Não, vaca na horta é preconceito de espécie, meu. Que é isso? Você é velho também, hein? Que nem eu. Ele apanhou que nem Hitler devia apanhar. Aí todo mundo concorda, né? Pronto. Isso é menos ruim. Poxa, mas essa é uma referência bem mais hermética, né? Bom, o Greg Bunsen chegou lá no palco, chegou lá o ateu, e literalmente milhões de pessoas assistindo nos Estados Unidos, porque era rede aberta.
e fizeram lá o negócio da moedinha e deu para o Greg começar. E o Greg então começou dizendo, olha, eu agradeço a presença de todos vocês, a atenção de todos vocês, não vou precisar usar meu tempo todo aqui, porque ele tinha 3 minutos para dar a primeira paulada, né? Ele falou, não vou precisar, porque tudo que eu tenho a dizer, eu quero agradecer ao Dr. Fulano de Tal por ter vindo aqui me conceder vitória nesse debate. Muito obrigado. E passou o microfone e saiu. E o cara, assim que assumiu o microfone, falou, eu não sou criança, não vim aqui para esse papel idiota, que é isso, não concedi vitória nenhuma, não concedi o debate, esse cara está tirando sarro de mim, isso é um absurdo, pá. E aí o microfone voltou para o Greg Bunsen, né? E o Greg falou, não, eu vou explicar. É o seguinte, é que um debate como esse pressupõe, em primeiro lugar, um compromisso com a verdade. Em segundo lugar, um compromisso com a civilidade. Em terceiro lugar, pressupõe que nós aceitamos que existem regras que devem ser obedecidas e que as pessoas que estão nos vendo terão a capacidade de ponderação e julgamento de quem está com a verdade. Então, o mero fato de virmos para esse debate já envolve uma série de pressupostos. Mas esses pressupostos que estão envolvidos na nossa mera presença para esse debate respeitoso, eles só fazem sentido dentro daquilo que eu proponho como a minha visão do mundo. A visão que o meu oponente tem do mundo, de que o mundo é uma combinação de energia em diferentes configurações e acaso, não sustenta o pressuposto de que existe verdade, de que existe comunicação, de que existe respeito mútuo, de que regras devem ser seguidas. Então, ao estar presente aqui, ele confirma que o seu ato é mais condizente com meus pressupostos do que com os dele. O que mostra que os pressupostos dele são pressupostos bonitos de se falar, mas impossíveis de se viver consistentemente. Até ele, no final das contas, tem que vir aqui e provar que os meus pressupostos são aplicáveis. Acabou o debate. Depois dessa, dá para entender porque o cara nunca mais aceitou fazer um debate público, né? E sai dessa. Não dá. Existe momento para isso, mas a apologética não é só isso. E a gente tende a gostar desses momentos porque a gente adora ver um golpe bem dado. A gente adora ver um drible, um gol. Mas isso daí é a exceção, isso daí é de vez em quando. E isso daí provoca em nós sentimentos perversos, que nem sempre deveriam estar presentes. Uns 12 anos atrás, eu tive um debate aqui no Mackenzie com o Joseph Comblan, grande teólogo da libertação. E eu fiquei surpreso porque foi um pouco fácil. Era um desses debates onde, na verdade, a preocupação não era ele, mas as outras pessoas que estavam vendo. E foi um pouco fácil. Mas eu descobri o meu pecado, descobri que eu estava em erro, porque quando acabou o debate, e eu saí da sala, porque o debate acabou, num dado momento que ele falou, ok, tudo bem, então o que você propõe? E quando alguém falou isso, entregou, né? Você está num debate, uma pessoa eventualmente falou, ok, então o que você propõe? Acabou o debate, a partir daí não é mais debate, se continuar é aula. E chegou nesse ponto com ele. E o tontinho aqui, mas na época era menino, né? 12 anos atrás eu estava com 48. Você estava com 38, então isso... Não, estava com... sei lá. Quando vieram alguns alunos empolgados, nossa, que legal, tal e tal, como que você se sentiu? Sabe o que o besta aqui falou? E só depois percebi o quanto de maldade do meu coração estava envolvido nisso. Cheio de orgulho, eu virei para aqueles jovens ali em volta e falei, eu me senti mais ou menos assim, como o bêbado que saiu do bar, encontrou com uma freira na rua, pulou em cima dela e começou a socar na cara dela, e quando ela estava toda arrebentada, virou para ela e falou, esperava mais de você, Batman. E a piada é boa, mas a jactância com a qual eu contei isso daí, é como se eu tivesse dito, esperava mais dele, foi muito fácil eu derrotá-lo. Depois isso pesou no meu coração. Porque
Tem momento no qual a gente precisa fazer isso, mas quando eu tiver que fazer, é para ter um sentimento parecido daquele policial ou soldado que soube que teve que atirar em alguém, mas o fez com tristeza e não com júbilo. Porque a apologética não é essencialmente isso. O que ela é, então? A teologia é a aplicação do conhecimento bíblico. Qualquer área dentro da teologia, na minha opinião, deve partir dessa premissa. Deve ser uma subespécie dessa declaração. Eu entendo que a teologia é a aplicação das Escrituras. Como a apologética é uma parte da teologia, ela é uma aplicação das Escrituras, mas com um objetivo específico, um pouco mais específico, um foco. A apologética é a aplicação das Escrituras contra a incredulidade. Bem simples e conciso, mas definiu que o inimigo é a incredulidade. Não são pessoas, não são oponentes, mas é o pensamento apóstata. Tira aquela ideia de embates pessoais. Definiu claramente que a única arma para ser usada nisso é o conhecimento que se adquire das Escrituras. Tá? E reconhece que existe um combate, mas não é um combate entre uma pessoa e uma pessoa, e sim entre um pensamento bíblico e um pensamento apóstata. Agora me dá o endereço, por favor, onde é que residem os pensamentos bíblicos e onde é que residem os pensamentos apóstatas, primariamente, para cada um de vocês. Cada um de vocês tem uma caixinha postal onde fica guardado o pensamento que vem das Escrituras e o pensamento apóstata que milita contra ele. Por favor, me fala o número da caixa postal de cada um. Porque eu sei o endereço. Eu sei do meu e suspeito do seu, porque sei que você é como eu na humanidade. O lugar onde mora a tensão entre pensamento cristão e pensamento apóstata é no meu coração. Essa luta não é entre eu e os outros. Essa luta é entre eu e eu aqui dentro. Porque parte de mim já conhece o Evangelho resgatador de Jesus Cristo e já olha para o mundo como quem não precisa mais viver por déficit. Eu não estou mais correndo atrás do prejuízo. Meus pecados foram pagos, eu fui liberto. Culpa e medo não são mais as minhas motivações originais. Porque culpa e medo são as motivações mais profundas daqueles que, tendo conhecimento de Deus, se negaram a reconhecê-lo como Deus e dar graças. E aí Deus os entrega a um pensamento obscuro. Isso é Romanos 1. Está lá. A antípode de gratidão e culto é medo e culpa. Freud não estava tão errado assim. Freud é um excelente teólogo da queda. Só não conhece a criação e a redenção. Mas a percepção da realidade decaída, ele percebe de forma genial. E ele vai dizer o quê? O ser humano vive exatamente na tensão entre medo e culpa. É lógico, ele vai colocar isso numa certa fase, dizendo que é o medo de não conseguir satisfazer seus instintos, ou o medo de que seu princípio do prazer seja frustrado, mas ao mesmo tempo a necessidade da socialização para que a vida possa sobreviver, e então isso cria uma imposição fora de si, que vai constranger e gerar culpa quanto às coisas na vida dele. O medo da morte e a culpa pelo prazer. Ele vai interpretar a vida assim. Mas Deus nos fez para viver uma vida de liberdade, de quem já recebeu em Cristo o perdão dos pecados, já está, desculpa a expressão, resolvido por dentro. Sem culpa ou medo, mas sim com grata e súplice adoração e descanso na obra já feita de Cristo. E muito afinco para ser consistente com a nova natureza que Ele já me deu. Mas toda a minha luta não é para conquistar o favor dEle. Toda a minha luta é, como diz aquele velho hino, que era o favorito do meu vô Lau, que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e esplendor. Ó, tu chama divina, todo o meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. É isso, a gente luta com afinco para que a beleza de Cristo se veja em nós, mas não como quem corre atrás do déficit, como quem quer ser. Porque nós já somos,
Já recebemos em Cristo todas as coisas necessárias para a vida e para a piedade. De acordo com 2 Coríntios, já recebemos nele toda a sabedoria. Já somos os herdeiros de toda a sabedoria. Ainda não estamos experimentando na prática, por quê? Porque Paulo vai dizer, maldito homem que sou, porque ainda em mim milita um pecado que ainda habita em mim. Um velho homem. E não é preconceito de idade das Escrituras dizer que o nosso grande problema é o velho homem, né? Eu fazia essa piadinha quando era mais jovem. Mas os senhores que já estão com 60, 70, saibam que eu já estou percebendo que é só uma questão de décadas para mim. 1,5 e 2, e eu... Então, por causa disso, eu paro de fazer a piadinha e dizer que o grande problema é o velho homem e prefiro dizer que o grande problema é o preconceito de idade daqueles que dizem que o grande problema é o velho homem. O grande problema é o pecado que ainda habita em mim. É o fato de que, resgatado em Cristo, ainda há algo nessa carne de maldição que coloca meu coração com pensamentos apóstatas que precisam ser expurgados. Então, a antítese que existe, ela corta lá no meio do meu coração, não está entre eu e os outros. E, nesse sentido, se a apologética é a luta contra... a luta pelo pensamento bíblico, aplicado à aplicação das Escrituras contra a incredulidade, então isso vai começar onde? Vai começar interno. Por isso que eu achei tão genial, Jonas, o título que você escolheu para o livro, Inteligência Humilhada. É isso. Vai começar no meu quebrantamento interno. É inteligência porque Deus nos deu atributos espetaculares para usar no reino dele, nos deu ouro precioso. Mas precisa ser quebrado e humilhado. Porque nós herdamos dos nossos pais. João Cabral de Melo Neto dizia que herdamos dos nossos antepassados uma boa dosagem de lirismo, além de doenças venéreas, é claro. Mas não é isso, não. Nós herdamos dos nossos pais ubris. E se eu estivesse falando numa plateia menos iluminada, eu teria que explicar, mas vocês sabem que esse é o termo grego para o orgulho da carne. Aquilo que até mesmo na literatura é reconhecido como algo da essência da queda de todo ser humano. E esse desamor de Deus, esse orgulho da carne, nós herdamos dos nossos primeiros pais. E ele faz com que muitas vezes a gente não entenda que as transformações que precisam acontecer são no coração, onde eu passo a assumir essa nova identidade que eu recebo em Cristo e não viver mais preso à antiga. E o que isso significa é que eu não vivo mais por déficit, mas eu passo a progressivamente viver como expressão de algo que já mudou em mim. E essa diferença de viver por déficit de expressão, ela é a diferença de experimentar alegria na vida ou a vida como um enfado. A vida como canseiro e enfado é porque é o sentimento de que eu estou sempre correndo atrás do prejuízo. A vida por expressão é dizendo, eu não preciso de nada, eu já recebi tudo. O que eu quero é aprender a aproveitar ao máximo o que eu recebi. O que eu quero é curtir ao máximo. Eu já contei para vocês, mas eu não canso de contar essa história. Há um contraste muito bacana entre dois filmes brasileiros que sempre me encantou. Vocês se lembram do filme Orfeu do Carnaval, Orfeu Negro? E vocês se lembram que uma das cenas épicas do filme é quando o Orfeu precisa sentar na rocha, olhando a Baía da Guanabara, e ele toca o violão. E o gurizinho do lado dele pergunta por que ele faz isso, e ele diz que ele toca o violão para fazer o sol subir. Pois num filme dos anos 80, bem diferente, acho que chamava Um Caminho para as Estrelas, alguma coisa assim, essa cena se repete de uma forma distinta. Há um rapaz que está tocando um saxofone. E em vez de ir na rocha, ele está na varanda de um prédio construído em cima daquela rocha lá no Rio de Janeiro, que aparece no primeiro filme. Então o lugar é o mesmo, mas mudou o contexto e o cenário. E ele está em pé ali, na noite, ou quase madrugada, com o seu saxofone. E ele começa a tocar o seu saxofone, e o sol surge. E a pessoa que está do lado dele vira e fala, você está tocando o saxofone para fazer o sol subir? E ele diz, não, o meu tocar o saxofone não faz o sol surgir.
mas é um jeito de dar as boas-vindas e celebrar o sol que está nascendo. Isso me arrepia profundamente, porque essa é a inversão que Deus quer fazer na gente. Nós não vamos fazer o sol subir com o nosso violão, mas a gente pode celebrar o subir do sol cantando a canção da manhã. A canção da estrela da manhã, celebrando aquele que é a nossa estrela da manhã. E isso é algo que faz parte do que a apologética existe. A apologética inclui um componente de transformação minha. E eu quero cobrir isso com vocês. Agora, hoje em dia, a apologética, e esse ponto em particular aqui, eu já cobri com vocês em outro momento, eu vou só mencionar. Hoje em dia a gente experimenta uma anemia apologética no contexto das nossas igrejas, que digamos assim, horrível. Além das pessoas que, por engano, por equívoco, por fraqueza de conhecimento, dizem apologética é desnecessária, sou contra a apologética, não gosto de apologética, mas é mais que isso. Por que fica tão difícil aplicar as escrituras no embate com a incredulidade hoje em dia? Bom, em primeiro lugar, existe no nosso contexto essa anemia apologética é porque existe um anti-intelectualismo no nosso contexto. E a gente muito rapidamente quer jogar fora esse anti-intelectualismo sem perguntar por quê. Tá? Existe esse anti-intelectualismo e a ideia de que a fé precisa ser uma coisa mais de experiência pessoal, não adianta querer racionalizar a fé e tal. E algumas pessoas embarcam no anti-intelectualismo, outras querem combater o anti-intelectualismo sem perguntar por que é que esse anti-intelectualismo está ali dentro. E às vezes falham em perceber que muitas vezes uma pessoa reage a alguma coisa porque o instinto que a leva a reagir não está tão errado assim, ela só pega o alvo errado. Muito do anti-intelectualismo poderia ser resolvido se a gente ensinasse as pessoas a distinguir entre a axiomatização excessiva, o reducionismo axiomático, que muita gente utiliza em cima da teologia, e o conhecimento de fato do sistema de pensamento bíblico. Por quê? É aquilo que eu já, o ano passado, tratei com vocês em 2 ocasiões diferentes, aquela questão do corte e do original. Todo pensamento teórico nosso é um ato de corte, cortes intelectuais. A gente faz recortes, a gente isola uma coisa do contexto completo de sua existência para que ela se torne objeto de uma análise. É característica do pensamento analítico que ele segrega algo para analisar, tira do seu contexto de significado e considera em isolamento. Certo? Isso, a atividade intelectual é isso, trabalhar analítico é isso. O problema é quando você faz isso, se você tomar o resultado da sua análise automaticamente como verdade, sem lembrar que tem que agora que analisou, trazer de volta para o contexto real de significado, você toma uma axiomatização pela verdade. Você faz um reducionismo lógico. E o seu pensamento abstrato vira uma abstração do fluxo real da vida, que se você tomar como a verdade em si, você tem um problema seríssimo. Vou dar um exemplo de como que isso acontece na teologia, para os nossos amigos teólogos. É o cara que subtrai do seu entendimento das Escrituras uma sistematização tão boa, que ele se pega nessa sistematização, e um dia ele está lendo uma passagem das Escrituras, e ele vê um claro significado ali dentro, e ele diz, mas eu não posso aceitar essa interpretação, porque ela não fecha com o sistema que eu já montei. Quando nós teólogos sabemos que a montagem de sistemas é necessária, mas que todo sistema precisa ser corrigível. Ele é penúltimo. A única autoridade final é as Escrituras. Então, se eu ler alguma coisa nas Escrituras que não bate com o meu sistema, o que precisa ser revisto? O sistema, e não a minha interpretação das Escrituras. O defeito está no sistema. Mas entende que esse problema acontece também em outros campos, não só na teologia. Onde eu tomo a axiomatização, eu tomo a redução lógica, analítica, descritiva, pela coisa em si. E quando eu faço isso, é uma injustiça, porque o valor do pensamento analítico fica destruído.
Eu não perco só lá na frente, eu já perco agora, porque a minha análise fica defeituosa, e além do mais, a tentativa da aplicação de uma análise defeituosa ainda vai causar outros danos na hora de lidar com as coisas e com as pessoas. Na hora de pregar do púlpito, na hora de fazer o debate, na hora de conversar, na hora de fazer a aplicação do pensamento cristão em diferentes áreas da vida. Mas é um caminho tão fácil, né? Porque você faz uma redução lógica uma vez só, pega aquilo, axiomatiza e transforma em verdade absoluta. Veja, eu sou alguém muito preocupado com o valor de proposições. Por exemplo, eu creio que se você ignorar que a Bíblia é uma revelação proposicional, você cria um sério problema para você, porque ela passa a ser só um relato relacional, ela não é propositiva. Então eu enfatizo muito a necessidade desse pensamento da Bíblia como proposicional. Mas, ao mesmo tempo, é importante a gente saber que esse aspecto proposicional é um aspecto que tem contexto de significado. Se não, velho professor que eu tive o privilégio de ouvir e de estudar na escola que era marcada pela presença dele, chamado Gordon Clark, tá? Gordon Clark, genial, um lógico tremendamente capacitado, um professor de filosofia pura. Teve uma briga homérica com a pessoa que já foi dos amigos mais íntimos dele, que era Cornelius Van Til, meu outro professor. E os dois brigaram entre si, se afastaram e tudo. Mas o Clark tinha um racionalismo exacerbado. Ele acreditava que o axioma tem mais realidade do que outras coisas. Veja, eu sou aliancista, eu acredito que relacionamentos são anteriores aos axiomas. Porque eu sou pactual. Eu acredito que a existência do mundo se deve a um pacto entre Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de criar um objeto de amor externo à própria deidade. Então, para mim, a essência das coisas é relacional. Para ele, a essência das coisas é lógica. E claro que não tinha medo de dizer, Deus pensa por categorias aristotélicas, que para mim é problemático demais. Mas o reflexo disso se vê quando Clark estava no final da vida dele. Ele olhava para a esposa dele, para a filha dele, beijava, dizia, eu amo vocês. Mas até essa expressão de afeto não é completa. A expressão mais profunda de afeto que eu posso dar para vocês é dizer que vocês são os feixes de proposições mais belos que eu já vi na minha vida. Já pensou uma pessoa olhar para você e falar, você é um lindo feixe de proposições? Tem algo errado ali. E muitas vezes, então, por agir dessa forma, esse racionalismo gerou uma reação. O negócio é que na igreja hoje há muita gente que reage a isso, abraçando um anti-intelectualismo. Mas há um outro problema, o problema inverso também. É que muita gente que abraça um intelectualismo é um pseudo-intelectualismo, é um processo de, é o que eu descrevi, a axiomatização exacerbada, que dá razão para o outro. Os dois são problemas sérios e inimigos sérios de uma verdadeira apologética. Há um outro que é o orgulho que vem da gente ganhar discussão. Isso é a coisa que mais acontece. Solano tem um livro que chama 6 Pecados Capitais dos Calvinistas, acho que é 6 ou 5. Sei que não é 7 porque ele não é romano. 5 erros dos calvinistas. E ele diz que o maior de todos é o orgulho. Por quê? Porque é o seguinte, o Mackenzie é bom? Então é fácil você viver o crédito de que o Mackenzie é bom para você achar que você é bom também. Não nesse caso, vossa magnificência, porque não é o caso. O senhor é bom e o senhor enriquece o Mackenzie fica melhor com a sua presença. Mas, qualquer um de nós... Ele gostou dessa, né? Essa foi rasgada demais, não foi? Ainda bem que nós somos amigos. Mas, dá para entender. É muito fácil a gente transferir os méritos de força daquilo que a gente representa e assumir que eles são nossos.
E o que acontece? O pensamento cristão, o pensamento reformado é muito consistente. E quando você começa a perceber quão consistente ele é, você percebe que ele é mais forte que os outros. E você começa a achar que isso é bom. E ficar orgulhoso. Se achando grande coisa. Mas, também, com uma Ferrari dessas, não é à toa que você está ganhando do cara correndo de golzinho. Não é a sua habilidade de dirigir. É o carro. Mas a gente transfere e se enche de orgulho. E esse orgulho quebra a cara da gente. Porque não adianta você ser um grande peixe num laguinho de pequenos peixes. Porque você vai ser em algum momento levado para uma lagoa maior e vai ter peixe maior. Aliás, aprende essa lição, foi o Coldplay que ensinou para a gente. Sempre vai aparecer um peixe maior. Alguns de vocês estão acostumados a passar a vida sendo mais ou menos a pessoa mais inteligente na sala. Todo ambiente social que você está, você sabe que você é um dos mais inteligentes ali dentro. Uma das mulheres mais inteligentes, um dos homens mais inteligentes. Dá para perceber, a gente sente isso. O pecado é feio, mas dá para ter um instinto disso. Ó, até a lente caiu de punição. Deixa eu só... Não precisa não. O negócio aqui é cowboy mesmo. Pronto, eu vejo de novo. Então, você absorve essa ideia de que é bom, de que é forte, a gente assume, transfere, a gente acha que dá para transferir. E o problema é que o tipo de arrogância que isso gera, eventualmente a gente quebra a cara. Como eu ia dizendo, né, o Coldplay tem aquela música que fala, não adianta você pensar que você é um grande peixe num pequeno lago, porque levado para um lago maior vai ter peixe maior que você. Sempre vai ter um peixe maior. Aí você está acostumado a ser a pessoa mais esperta na sala. De repente, você está diante de alguém que você vira e fala, ops, Mas essa pessoa também um dia vai estar diante de alguém que ela vai falar, E não adianta pensar que você vai aumentando. Dona Carolina, minha querida vovó, já falecida, já está com Deus, o QI dela não é só que o QI dela é de 3 dígitos. O QI dela já estava 2 casas depois de 100. Uma das pessoas cujo QI destacava ela dentro da Mensa Society. Inteligentíssima. Uma das primeiras mulheres a dirigir um departamento de uma universidade grande americana. Ela foi a diretora do departamento de psicologia da Universidade do Alabama no comecinho dos anos 60. Não era uma coisa comum. Doutora Carolina. Não dava para entender a avó. Eu tenho uma tese de que a gente conta piada de português, mas português não é burro. Tem excesso de inteligência. Excesso de lógica. Eu acho que a dona Carolina tinha excesso de inteligência. Por exemplo, eu tinha 15 anos de idade e tinha ido morar com ela. No caminho para chegar lá, meu pai foi para me levar. Eu ia começar a universidade. No caminho para chegar lá, a gente parou em Atlanta. Em Atlanta, nós fomos do aeroporto para o centro da cidade, porque o nosso voo só ia... Porque a gente ia alugar um carro, para ir de carro de Atlanta para Florence, no Alabama, onde ela morava, para eu ficar com ela. E meu pai despedir e ir embora. Como a gente passou o dia na cidade, em Atlanta, passeando e tudo, num dado momento, eu tinha 15 para 16, mas eu já era alto, já era um garoto desenvolvido, já era barbado. E eu parado numa esquina, esperando para atravessar, meu pai olhando uma vitrine de uma loja, então eu estava sozinho, e chegou uma moça muito bonita perto de mim e me ofereceu um flyer. E eu peguei o flyer dela, mas eu não estava nem olhando o que estava no flyer, né? Óbvio. Aí ela saiu. Aí eu olhei o flyer. E o flyer dizia, venha me ver dançar e tirar a minha roupa hoje à noite, no endereço tal. Era uma propaganda de um lugar de striptease. E eu, para um meninão daquele jeito e tudo, eu olhei aquilo, eu fiquei sem jeito, eu não sabia o que fazer. Meu pai veio, olhou, eu fiquei com vergonha, amassei, joguei fora.
Quando chegou na casa da minha avó, de noite no jantar eu contei essa história para ela. Da vergonha, que eu fiquei sem jeito. Aí ela virou e falou, mas eu não entendo. O que é que a senhora não entende? Eu fico até tentado em contar em inglês para vocês, mas pode ser que porventura algum de vocês não pegue, vai em português. Ela virou e falou, eu não entendo, eu não entender porque pessoas pagar para ir ver uma moça tirar a roupa. Se eu quiser ver mulher pelada, eu vou na frente do espelho e tiro a minha roupa. E eu falei, vó, eu nunca queria ter tido essa imagem na vida, vó. Não, a senhora me fez... Pronto, agora eu não tiro mais da... Pronto. Estava indo para a faculdade de manhã, já no finalzinho da carreira dela. Minha irmã foi morar com ela anos depois. E estavam as duas no carro, e elas passaram por um senhor que estava de terno, com a barra do terno presa na meia, de bicicleta, com capacete, uma valise de executivo atrás. E minha avó virou e falou, esse homem deve ser alcoólatra. E a minha irmã, que estava estudando psicologia, ficou preocupada. Será que a vovó está revelando coisa de cliente dela? Vó, por que a senhora conhece? Não, não conheço ele. Mas como que a senhora sabe que ele é alcoólatra? Mas é evidente. Ele está vestindo um terno caro, com uma valise muito cara, típica de advogado, mas está indo de bicicleta a essa hora para o escritório. Com certeza, ele foi pego dirigindo embriagado, perdeu a carteira de motorista, e esse é o único meio de locomoção para ele ir para o trabalho. É óbvio. E a minha irmã virou para ela e falou, vó, e se ele estiver querendo fazer exercício para ficar em forma? E ela falou, não pensei nessa possibilidade. Uma mulher brilhante ali, de vez em quando, né? Não tem jeito. O problema é esse, não tem razão para orgulho. Nem dá para se orgulhar de um QI de 90, tá? Mas inteligência, capacidade, sempre vai ter alguém maior, sempre vai ter alguém melhor. E se não tiver alguém melhor, os melhorzinhos vão descobrir que babam também. Porque vão pagar o mico de uma pessoa com muito menos experiência chegar e falar, murcha os pneus que o carro vai. Mas esse orgulho é um dos grandes inimigos que nos impede de sermos efetivos. Tá? Eu vou deixar os outros, senão não dá tempo para fechar aqui. As 3 objeções mais comuns que existem contra o trabalho da apologética é Deus não precisa de defesa. Bota uma coisa na cabeça, Deus não, mas você sim. E você não está defendendo a você mesmo, você está defendendo as suas razões para crer. 2 Pedro é claro. Esteja sempre, glorifica a Deus como Senhor do seu coração, estando sempre pronto para dar razão da esperança que você tem. Então, na apologética, você não está defendendo nem Deus, o que você está defendendo? A minha base para crer o que eu creio. E isso precisa de defesa, né? A não ser que você queira se achar tão poderoso ou poderosa que não precisa nem justificar as suas crenças. Então, essa primeira objeção cai por terra. A segunda objeção, não, mas não é uma questão intelectual. Sim, não é uma questão só intelectual, mas tem um componente intelectual muito importante. Tá? E a terceira objeção, que é muito comum, é a objeção de que todo trabalho apologético, ele é sempre conflituoso, ele é sempre de antagonismo, ele é sempre algum tipo de coisa que não é muito bonita. Mas essa objeção é a objeção de tomar um exemplo pelo todo, né? Porque não é verdade. Não é só assim que você pode fazer de outras formas. Você pode ter um tipo de trabalho que você faz apologético que é muito mais atraente e persuasivo do que algo que repulsa os outros. E esse é o grande desafio, essa é a grande dificuldade da gente.
É o que eu tenho pedido a Deus em todo o meu trabalho acadêmico, que permita com que eu apresente as coisas para as pessoas, não de forma que elas resistam, mas de forma que elas, no mínimo, digam como a Agripa falou para Paulo: olha, por pouco não me persuades. Porque daí a minha resposta vai ser: quem dera Deus permitisse que eu convencesse, que eu persuadisse você, tua família e todos aqui ao redor a serem como eu sou, exceto por essas algemas. Quero que vocês sejam melhores que eu, sem as algemas. E é isso, esse é o meu pedido a Deus. Agora, no final das contas, qual é a razão principal para justificar a apologética? Porque eu dei várias, né? Mas qual que é a principal? Vamos levar a coisa lá embaixo, no mais básico, no mais essencial que existe? Não sou de ficar elogiando Barth, não. Bem, algumas coisas são interessantes, mas precisa dizer aqui no nosso meio que não estou dando um endosso completo. Mas algumas coisas são incríveis com ele. E uma das mais incríveis que eu já vi foi quando ele estava no finalzinho da vida dele, já doente, dando uma palestra num seminário nos Estados Unidos, e os jovens lá reunidos queriam ouvir dele alguma verdade muito profunda. E um dos jovens, num período de perguntas e respostas, pediu para falar, e a pergunta que ele fez foi: se o senhor pudesse nos falar a coisa mais profunda da sua vida nesse instante, o senhor teria algo para dizer? Sabe o que Barth respondeu? Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Sei que Jesus me quer bem, pois a Bíblia assim o diz. O Barth achou que isso era o mais profundo que ele podia dizer. A Bíblia me conta que Jesus me quer bem. Então, nesse sentido, no final das contas, qual é o único argumento que eu poderia usar com todos vocês e presumir que todos nós nos dobraríamos a ele? É que a defesa da fé, aquilo que a apologética quer fazer, é um mandado bíblico. É uma ordem. Aliás, é uma ordem muito explícita. Porque o que a gente lê é o seguinte: ainda que, olha, você não deveria ser perseguido quando você luta pela verdade. Então, quando você luta pelo Evangelho, você faz o bem, ninguém devia te perseguir. Mas ainda que você seja perseguido quando faz o bem, ainda que isso aconteça, o mais importante de tudo é que você santifique Jesus como Senhor do seu coração. Como é que eu santifico Jesus como Senhor do meu coração? Em 2 Pedro 3. Como que eu santifico Jesus como Senhor do meu coração? Vivendo uma vida pura, não é? Não, ali está escrito assim: antes santificai a Cristo como Senhor do vosso coração, estando sempre pronto a responder a todo aquele que indagar a razão da esperança que há em vós. Se eu não estiver pronto para explicar a fé, para fazer a apologia, a palavra lá é esse, fazer a apologia, ou a apologética, se eu não estiver preparado para fazer isso, eu estou envergonhando a Cristo, estou deixando de santificá-lo como Senhor do meu coração, porque meu coração não está muito preocupado com estar preparado para dar razão da esperança que eu tenho. Aliás, se eu tivesse tempo, eu ia mostrar para vocês que essa passagem preenche os quesitos básicos de um mandado judicial. Todinhos, formais. Ela estabelece o objeto, ela estabelece quem está envolvido, a abrangência da ordem, ela estabelece todos esses passos de um mandado que diz algo que precisa ser feito. Mas para mim essa é a razão principal, pela qual eu não posso deixar de encarar o fato de que a minha responsabilidade é a sua, de que é parte da nossa missão no Mackenzie, fazer isso e aprender a fazer. E em vários sentidos, durante este ano e o ano anterior, a gente tem trabalhado vários aspectos, mais como uma pintura impressionista na qual eu procuro dar um ponto aqui, Reverendo Gildas traz uma outra pessoa para dar esse outro ponto. Esses pontos têm ligação, alguns de vocês já gestaltearam a ligação e já entenderam alguma coisa, já tem um gestalten. Mas o que eu espero para o próximo ano é a gente, de forma mais intencional, passar a fazer um treinamento do que é, como é que eu faço, quais são
Quais são as coisas específicas que me ajudam a ter o contorno de uma apologética efetiva? Para lidar com os nossos alunos, com os nossos colegas. E nós vamos passar uma próxima fase de implementação da permeância da confessionalidade no Mackenzie. E vamos ter novidades boas. Mas alguns dos embates vão ser um pouco menos tácitos e subliminares e mais óbvios. E então, eu queria chegar nesse ponto para finalmente dar uma definição. A apologética é o esforço que nós fazemos de aplicação das Escrituras contra a incredulidade, e ela tem 3 faces. Lembra nas tragédias... A próxima, por favor. Nas tragédias gregas, ou melhor, em todo trabalho grego com teatro, a ideia das personas levou à criação das máscaras tríplices, com 3 caras. E você podia mostrar a máscara da comédia, a máscara... Então, a apologética, num certo sentido, tem essas 3 máscaras, só que elas não são personas no sentido de falsidade, de cobertura, mas elas são 3 formas de expressão distintas que são complementares e que fluem de tudo isso que eu falei até agora. Existe uma relação muito interessante entre apologética, teologia, doutrina e a análise do mundo no qual vivemos. Richard Niebuhr dizia que a gente precisava pregar com o jornal numa mão e a Bíblia na outra. Ele nunca estava falando isso porque ele achava que o jornal era mais importante que a Bíblia. A Bíblia era a fonte. Mas ele dizia, prega com um olho no jornal e o outro na Bíblia. Por quê? Porque eu preciso aplicar a Bíblia ao que está acontecendo aqui. Porque essa ponte, muitas vezes, os membros não sabem fazer, as pessoas ao meu redor não sabem fazer. Vocês, como experts intelectuais, têm um trabalho especial, porque vocês trabalham com jornais especializados, num grau de profundidade que pouca gente trabalha. Mas lembra, você tem que ter um olho naquilo que você faz e um olho na palavra de Deus, de onde você está tirando o alimento que vai te dar um discernimento crítico que outros não têm. Os outros estão trabalhando, tateando no escuro, tentando achar pressupostos específicos para cada situação. Eles não têm ponto de unificação, você tem. Então isso é uma vantagem tremenda. Por causa disso, as 3 faces que eu vejo, e eu vou contar um segredo para vocês, todo o trabalho da capelania do Mackenzie está estruturado em volta dessas 3 faces. Chegou a hora de abrir o jogo. As 3 faces são, uma delas, conquistar os corações. Existe um aspecto que é persuasão. Não é marketing, porque você não está tentando vender um produto sem estar preocupado com a qualidade do produto. Mas é persuasão. E persuasão não é convencimento, né? É um pouco mais. Persuasão é inspiração, é encantamento, é mexer com o coração das pessoas para elas quererem e desejarem. Só que a gente apresenta o Evangelho muitas vezes como fechamento. Se você conhecer a Cristo, você vai ser uma pessoa melhor, você vai deixar de fazer algumas coisas, você vai deixar de pensar algumas coisas, deixar de sentir algumas coisas. Você está querendo que eu abrace alguma coisa que vai fazer menos do que eu sou hoje? A mensagem do Evangelho é outra. Se você abraçar a Cristo, você vai ser mais. Seu prazer vai ser melhor. Você vai ter maior liberdade. A mensagem do Evangelho nunca é dita, fala de caminho estreito, mas fala de caminho estreito como o Gregory lá com o livro dele, The Road Less Traveled, né? É o caminho que menos pessoas pegam. Mas a Bíblia nunca disse que a mensagem do Evangelho é para o fechamento. É sempre assim, passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Eu quero mais. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. A vida por expressão é muito mais do que a vida por déficit, por necessidade. E a gente vai persuadir as pessoas, não quando a gente der chave de braço intelectual nelas, ou quando a gente de alguma forma encurralá-las, ou mostrar que elas vão ter alguma vantagem pragmática. É quando a gente conseguir mostrar para as pessoas que existe um horizonte todo de significados maiores, mais profundos, mais belos, mais ricos, visões de mundo que são mais amplas, se você tiver um foco de unificação e uma visão de um mundo com sentido. Um mundo com sentido fica iluminado. Esse é o aspecto de persuasão da apologética. Como é que eu aplico a cosmovisão cristã para que ela provoque abertura e não fechamento? Mas tem um segundo aspecto, que é o aspecto mais de militância protetiva mesmo.
É aquele aspecto de preparar as pessoas para não serem balançadas na fé deles. Vocês têm um monte de aluno que creem como vocês que Jesus Cristo é o Redentor. E esses alunos têm a sua fé testada na sala de aula. Como é que você, meu irmão, minha irmã, se sentiria se você soubesse que o filhinho de 18 aninhos do pastor, ou do presbítero, ou do diácono lá na igreja batista, ou a menina dele, pior, veio estudar aqui, e aqui descobriu que tudo aquilo que papai e mamãe ensinaram era mentira, que Deus não existe, que tem mais é que ter prazer, e aqui caiu na vida, aqui fumou maconha e enrolou seu cigarro de maconha pela primeira vez, aqui foi experimentar promiscuidade pela primeira vez. E aí um dia essa pessoa, alguma coisa acontece, ela se converte, e você está sentado do lado dessa criança, na capela, e ela vira e fala, poxa, professora, eu nem sabia que você era crente, eu estive na sua sala de aula, você viu o caminho que eu estava indo e não falou nada. Como que você se sentiria? Então nós temos uma responsabilidade de estar protegendo as ovelhinhas também. Isso também é apologética. Nós temos que estar preparados para... Isso não significa agredir os outros, não significa... Mas significa que a gente tem que estar atento para lembrar e para fortalecer aqueles que precisam ser fortalecidos ativamente. O papel, vocês são modelos de inspiração. E não adianta dizer, eu só vou proteger a ovelhinha crente. Eu dei o meu exemplo de uma pessoa que mas todos os seus alunos são ovelhinhas de potencial, você não sabe quais Deus vai chamar. Tá? Esse é um aspecto importante da apologética também. Mostrar que o pensamento cristão traz conforto, traz consolo e que ele é melhor. Mas tem um terceiro trabalho, né? E esse trabalho às vezes ele é feito por pessoas que são mais especialistas, vamos por assim dizer, tudo bem, mas é obrigação de todos nós, porque vocês são intelectuais, que é o de desafiar a incredulidade. Que Paulo coloca nos seguintes termos, porque as armas da nossa milícia não, ainda que vivamos na carne, as armas da nossa milícia não são carnais. Antes são poderosas para, eu já falei, já fiz um estudo inteiro sobre isso, são armas poderosas para destruir as fortalezas, desfazendo os sofismas e a altivez daqueles que se levantam contra o conhecimento de Deus. É aquele trabalho do Greg Bunsen desmontando outro cara. É quando você resolve pegar o pensamento anticristão e mostrar que ele, levado às últimas consequências, não faz sentido. E aí a arma mais poderosa que vocês têm, não é a única, mas a mais poderosa é o redutio ad absurdum. Tá? Pega o pensamento secular e leva ele até as últimas consequências, porque ele é inconsistente. Então, se você levar até as últimas consequências, ele cai por conta própria. Tá? Esse aspecto de desafiar a altivez do mundo, ele é um aspecto importante da apologética também. Ele não é o único, mas ele é um aspecto, ele tem o seu lugar. Quando eu falei que o trabalho de capelania é construído ao redor disso, é porque os capelães entendem e têm aprendido de mim que o trabalho deles é, em primeiro lugar, mostrar de forma atraente o que é a proposta do Evangelho. Não o atraente que finge que é uma coisa que não é, mas mostrar a realidade de uma proposta de abertura e não de fechamento. Mas a segunda missão deles é cuidar dos alunos pastoralmente. Então tem um aspecto que esse toca mais próximo do evangelismo, porque ele é mostrar a cara, tem um aspecto que é de cuidado, e tem um terceiro aspecto que é de engajamento intelectual. Por isso que há 3 anos atrás eu determinei que os professores, os capelães que tivessem qualificação, iriam ser professores nas áreas confessionais, porque é um jeito de inseri-los na academia, desde que qualificados, para que eles tenham a oportunidade de fazer esse desafio da fé. Mas nisso eles não estão sozinhos, eles precisam de vocês juntos. Aliás, em tudo isso. Porque a minha visão não é que os capelães fossem os padres do campus que realizam o trabalho pastoral. É que eles fossem aqueles que ajudam a preparar, treinar e liderar vocês, porque vocês são aqueles que têm uma missão aqui dentro de ajudar a formar a cabeça dessa garotada, de proteger essa garotada, ao mesmo tempo que desafiá-los a analisar a vida, a ter uma vida analisada. Que é exatamente aquilo. Conquistar os corações, proteger as ovelhas e desafiar o mundo. O tempo já foi. Deixa eu ver o que era, só por curiosidade, a próxima coisa que... Ah, que pena.
Eu ia discutir a dimensão tácita, a dimensão explícita, tudo isso daí, mas isso fica para outra no ano que vem. Eu queria terminar, porque o tempo já foi, mas eu queria pelo menos ter a possibilidade, se tivesse uma pergunta ou outra. Né? Professor, por favor. Uhum. Foi assim, uma viagem, né? Aquele momento que Pedro nega Jesus 3 vezes. Foi. E está associado com a mensagem que ele nos dá agora. Eu acho que está, porque ele está dizendo, esteja preparado para não cometer o erro que eu cometi. Eu não estava preparado. Eu não estava preparado. É. Quando converteres, Exato. cuide dos teus irmãos. Exatamente, perfeito. Eu não tinha feito essa associação, olha que bacana. Pedro podia falar isso de cadeira, porque ele tinha pisado na bola, porque ele não tinha sabido da razão, porque ele não estava preparado, porque no orgulho dele não acreditava que podia acontecer com ele. E ele agora vai nos ensinar. E ele agora vai nos ensinar que nós honraremos a Cristo se estivermos preparados para a hora de fazer isso daí. E nem sempre é fácil, viu? Eu posso falar para vocês que sabem disso, vocês são professores, mas eu vou falar do ponto de vista de quem está olhando para o todo. Tem departamentos dentro da nossa instituição que é muito mais confortável você ficar quietinho e nunca deixar qualquer um perceber que a sua fé influencia o resto, porque se fizer isso daí você vai sofrer lá dentro. Isso acontece. Para minha vergonha, para minha tristeza do nosso reitor, do nosso vice-reitor, mas eu tenho visto acontecer. Então tem um risco envolvido. Mas a gente honra Cristo quando a gente está preparado para dar razão, para dar esperança. Agora, meu plano secreto para dominação é que eu não preciso ter todo mundo cristão aqui no Mackenzie. Mas eu quero que os 2 ou 3 professores cristãos em cada departamento, no mínimo, em cada curso, em cada programa, sejam os melhores. Porque eu acredito que a massa crítica que isso forma, eu não preciso ter homogeneidade de todo mundo, se eu tiver aqueles que fazem o trabalho mais criativo, mais bacana, mais progressivo, comprometidos com essa visão, eles vão naturalmente, sem qualquer forçação de barra, liderar e dar o tom para o resto. Mais alguma? Comentário ou pergunta? Então, reverendo. Obrigado. Está gravado? Queridos, nós estamos encerrando. Professor Aderito, vem aqui encerrar para nós. Professor presbítero Aderito vai encerrar para nós. Mas eu quero aqui expressar a minha gratidão por esse ano, por esse tempo que nós caminhamos juntos, agradecendo o seu apoio durante todo esse ano, sua presença, sua colaboração, agradecendo o reverendo Davi pelo apoio que tem dado a esse trabalho, e nosso vice-reitor precisou se retirar, mas eu quero registrar aqui também o apoio que temos recebido da nossa reitoria. Então, reitor, vice-reitor, sempre presentes aqui, os nossos diretores sempre têm também procurado dar um apoio a esse trabalho nosso aqui. Então, obrigado, e meu desejo é que o ano que vem seja bastante profícuo para nós, nosso trabalho seja bastante abençoador, tanto o trabalho seu, como acadêmico, como professor, e dentro do nosso grupo aqui de professores cristãos. Professora Aderito, vem aqui e encerra orando pelo nosso grupo. Então, obrigado a todos, um bom final de ano e até o ano que vem, se Deus assim permitir. Oh Deus amado e querido Pai, nós queremos te louvar, porque o Senhor tem conservado a nossa vida na tua presença, para realizarmos, ó Deus, grande obra neste lugar. Suplicamos, ó Deus, a tua sabedoria, suplicamos, ó Deus, que tu alargues as nossas mentes, ó Pai, para entender tantas coisas.
mas sobretudo, Senhor, para fazer a tua operosa vontade. A tua operosa vontade, Senhor, em nossas aulas, em nossas famílias e principalmente, ó Deus, aqui no que tange ao ensino dos nossos alunos, ó Pai. Que sejamos, ó Deus, operosos, que sejamos, ó Deus, um ombro e que sejamos, ó Deus, pessoas que os influenciem, Senhor. Ó Senhor, eu te louvo pela nossa liderança, Reverendo Davi, os capelães, a reitoria, a presidência e todas as partes dessa instituição que tem, ó Deus, revolucionado, ó Deus, este lugar para a tua honra e para a tua glória. Nos fortaleça, Senhor, eu suplico, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, queridos. Deus abençoe a todos.